Da igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de grande alegria eu estar hoje aqui com os meus amados irmãos. Vamos ler em Jeremias 18. Confesso aos irmãos que é uma honra, né? A gente nunca está preparado, porque quem nos capacita é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor fala assim, amém, irmãos? Encontraram Jeremias 18? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Repitam comigo, rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus, até aqui. Irmãos, o que essa palavra nos quer dizer? Que nós somos o vaso na mão do Senhor. Muito vem se pregado sobre como o Senhor, Ele molda as nossas vidas. Ele vai fazendo, Ele vai tirando algo, vai mudando aqui, vai mudando ali. Assim como o oleiro, Ele faz um vaso. Mas eu quero atentar essa noite a um detalhe, aqui nessa passagem que a gente repetiu. O oleiro, ele faz o vaso em cima de quê? De uma roda. Então o oleiro, o Senhor, ele não trabalha na minha e na sua vida sem que não haja movimento. Muitas vezes nós estamos esperando algo novo do Senhor, mudanças do Senhor, sendo que a gente está na mesma posição. O oleiro, ele trabalha num vaso sobre a roda. O que é ligado aqui na terra também é ligado no céu. Mas para isso nós precisamos nos posicionar, ter um movimento, mostrar para o nosso Senhor aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Muitas vezes a gente nos paralisamos diante de algumas situações. A gente paralisa e por medo, por desafios que a gente enfrenta na nossa vida, e a gente fica paralisado. Mas nessa passagem de Jeremias, o Senhor está mostrando que apesar do trabalhar no vaso, Ele trabalha em movimento. Então essa noite que nós possamos nos atentar, que o Senhor, Ele está querendo trabalhar na minha e na sua vida. Que o Senhor, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Ele transforma, Ele muda cenários, Ele muda situações. Eu não sei como você chegou nessa noite aqui, eu não sei o quão desafiador tem sido o que você tem passado. Eu não sei, irmãos, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele pode transformar. O nosso Deus, Ele pode trabalhar. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele muda realidades. Ele é um Deus que muda cenários. Ele é um Deus que Ele opera os milagres. Aquele Deus, aquele mesmo Deus que tirou o povo de Israel. Ele mandava nuvem para proteger. Ele mandava coluna de fogo. Ele mandava coluna de vento. Ele mandava o maná do céu todos os dias. Aquele mesmo Deus é o Deus que está aqui essa noite, dizendo para você: meus filhos, diante de qualquer situação, diante de qualquer adversidade, não pare, não tema, porque eu sou o Senhor, eu que trabalho na tua vida, mas eu trabalho em movimento. Quando Moisés, meus irmãos, quando Moisés ele chegou ali na frente daquele mar, ele teve uma pequena paralisação. E o Senhor falou ao coração dele: Moisés, o cajado. E Moisés, ele apontou o cajado. E aí o mar se abriu. Então Moisés, ele teve que fazer um
Um movimento. Muitas vezes o Senhor ele está esperando para operar na minha e na tua vida através de um movimento. E você fica na frente do mar paralisado. E o Senhor está falando no teu coração: confia em mim. Eu já te dei a instrução. Eu já te dei a estratégia. Só está precisando de um movimento. De um movimento. Então, e meus irmãos, o trabalhar de Deus é assim como o trabalhar desse olheiro no vaso, no jarro, é em cima da roda, é a gente se movimentando. Essa passagem, irmãos, ela é uma passagem muito linda e ela me faz lembrar também daquela mulher que ela estava corcunda, que Jesus tirou os demônios dela. Irmãos, aquela mulher há muito tempo ela vinha sofrendo. Mas o interessante dessa passagem também é que aonde aquela mulher ela estava? No templo. Ela estava onde? No templo. Uma mulher que havia muito tempo prostrada, com dificuldades, corcunda, não conseguia se levantar, carregando vários pesos na costa, vários fardos nas costas. Era para ela estar paralisada. Era para ela estar em qualquer outro lugar, se lamentando da dor que ela sofria, de tudo aquilo que ela passava. Mas não. Ela estava na casa do Senhor. Aquela mulher, ela estava fazendo um movimento todos os dias. Ela não sabia o que iria acontecer. Ela não sabia como ia ser. Mas ela não estava parada. Ela estava indo na casa do Senhor. E lá, na casa do Senhor, ela encontrou a sua libertação. Lá na casa do Senhor, ela encontrou a sua transformação. Então, ei, irmãos, por quê? Porque muitas vezes nós queremos parar. Porque muitas vezes nós queremos retroceder. Porque muitas vezes nós queremos parar o mover de Deus. Me digam por que muitas vezes nós queremos fazer isso, sendo que o Senhor está nos mostrando: eu trabalho no movimento, você caminha e eu vou caminhando à sua frente. Eu já liberei uma palavra para você, muitas vezes você precisa só ir, ou então muitas vezes você precisa ir, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai fazendo, o Senhor vai mudando a tua realidade, o Senhor vai mudando a tua história, assim como Ele fez com aquela mulher. E a palavra de Deus fala que ela estava na casa do Senhor e ela estava buscando, e lá ela teve a sua libertação e a sua salvação. Assim que Deus trabalha na nossa vida, irmão. Muitas vezes a gente não vê, a gente não sabe como vai ser, como Ele vai fazer em algumas situações, mas Ele vai fazer, porque o nosso Deus é um Deus que opera milagre, é um Deus de transformação, é um Deus que muda realidades. Assim como Ele transformou a minha vida, Ele também vai transformar a sua. Assim como Ele vem mudando a minha história, Ele também vai mudar a sua história, porque o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que muda a história, é um Deus que trabalha no movimento, é um Deus que vem mudando as realidades. Então creia nisso, não se paralise diante do medo, não se paralise diante das aflições, não se paralise diante das dificuldades. Clame ao Senhor, porque Ele é o único que pode mudar a sua realidade. Muitas vezes o que está faltando para você enfrentar esse problema, esse desafio, essa dificuldade que você está passando, é só um pequeno movimento. Um pequeno movimento, porque o Senhor, Ele não trabalha no vaso parado, Ele trabalha no vaso em cima da roda, e Ele vai mudando, e Ele vai mudando, e Ele vai tirando, e Ele vai operando, e Ele vai transformando, mas o vaso, Ele vai se movendo. Oh, aleluia! O Senhor está falando essa noite: meus filhos, eu trabalho no movimento e vocês vão ver o meu mover. Eu trabalho no movimento e vocês vão ver o meu mover. Então não pare, não retroceda, continue caminhando, que o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. O Senhor, Ele tem grandes coisas para operar na nossa vida. Oh, irmãos, aleluia.
Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor. E muitas vezes, irmãos, quando a gente vai se movimentar, a gente vai encontrar não só a dificuldade que a gente já entrava, mas a gente também vai encontrar dificuldades no meio do caminho. Nós vamos encontrar obstáculos. Mas o Senhor, Ele vai nos dando a direção e vai nos dando a visão. O Senhor, Ele vai nos dando a estratégia. Porque quando a gente se posiciona, quando a gente se movimenta, o nosso Deus é o Deus de estratégia. É o Deus que Ele entrega tudo nas nossas mãos. Eu lembro de Raabe. Quem era Raabe, irmãos? Aquela prostituta que morava em cima do muro de Jericó. Raabe, ela tinha tudo, irmãos, para estar perdida junto com aquele povo. O Senhor poderia ter usado qualquer outra pessoa, mas não. Raabe, ela foi usada ali para ajudar o povo do Senhor. Naquelas mulheres, porque Raabe, ela se movimentou. Ela pegou os espias, ela colocou em cima da casa. Raabe, ela teve um movimento. E com o movimento que Raabe o Senhor deu a estratégia. A estratégia foi salvar ela e toda a sua casa. E Raabe entrou para a descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher, uma improvável, assim como eu, assim como você. Os improváveis, que ninguém acredita, que ninguém não dá nada, são aqueles que o Senhor usa, são aqueles que o Senhor transforma, são aqueles que mudam a realidade, mudam histórias, mudam nações, mudam multidões. São esses que o Senhor trabalha, mas a gente precisa se movimentar. Apenas se movimentar. Dá um passo, irmãos. Dá um passo em direção à fé. E é isso que o Senhor nos pede essa noite. Se movimentem, porque assim como eu trabalho num vaso, em cima da roda, o Senhor também vai trabalhar na minha e na sua vida. Eu não sei, irmãos, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o Espírito Santo tem ministrado aqui no meu coração, pastora. Tem pessoas aqui que estão precisando fazer um pequeno movimento. Um simples movimento para que o Senhor mude a tua história. Um simples movimento para que o Senhor mude a tua realidade. Por quantas vezes você já se perguntou, como a nossa irmã Bianca cantou: Senhor, por que ainda não aconteceu? Aonde está o Senhor? Cadê a minha transformação? Cadê a minha mudança? Senhor, por que ainda não aconteceu? E o Senhor tem nos mostrado: minha filha, meus filhos, eu estou esperando um pequeno movimento. Eu estou esperando um pequeno movimento para que eu possa mudar a tua realidade, para que eu possa realizar os meus planos na tua vida. É só um pequeno movimento, irmãos, porque Ele não trabalha com vaso parado. Ele não trabalha com vaso parado. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas essa é a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.